Olá! O Congresso Nacional terá a missão neste ano de votar duas leis orçamentárias. A de 2025, que não foi votada no ano passado, e a de 2026. Além disso, tem uma série de vetos presidenciais para analisar. A votação da proposta orçamentária de 2025 precisa ser feita o quanto antes, para incluir as propostas do ajuste fiscal. Os parlamentares precisam aprovar saídas para a geração de superávites primários e a contenção da dívida pública, em um cenário no qual os cortes de gastos são custosos para a sociedade, ao mesmo tempo em que se deseja evitar aumentos de tributos. O desafio é que despesas que precisam ser colocadas na peça orçamentária somam pelo menos 28 bilhões de reais. Esse valor absorve praticamente todo o ajuste projetado pela equipe econômica em 2025. E nesta edição do Câmara Debate, nós vamos avaliar esses desafios e ouvir as posições dos deputados Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que é relator de receitas do Orçamento da União para 2025 e titular da Comissão Mista de Orçamento, e também o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Ele é advogado com especialização em Direito Constitucional, vice-líder do governo e membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Muito bem-vindos, deputados. Muito obrigada por atender o nosso convite. Bom, eu gostaria de começar uma avaliação dos senhores dos principais desafios desse orçamento que precisa ser votado quanto antes. Primeiro o senhor, deputado, que é relator de receitas. Bom, inicialmente cumprimentá-la, Regina, cumprimentar o colega Alencar, agradecer a oportunidade de debater, cumprimentar a todos que nos acompanham. Veja bem, orçamento é sem dúvida fundamental para um país, como planejamento. O orçamento deve derivar de um bom planejamento e a partir de um orçamento que esteja adequado à realidade do país, aí sim você tem a execução das políticas públicas. Portanto, eu costumo dizer que é o papel mais importante que o Congresso desempenha. Embora, é claro, nós tenhamos uma enormidade de atribuições, esse é um dever do parlamento. E não só um dever, mas um direito também. Isso é prerrogativa do parlamento. Uma democracia pressupõe que um orçamento tenha que ser aprovado por quem representa o povo, em todos os estados, em todos os municípios. Então isso é muito importante. Me preocupou muito que nós fechamos o ano sem aprovar o orçamento. Acredito que é imprescindível aprová-lo o mais rápido possível. Olha que eu sou oposição, mas eu costumo dizer que eu não sou oposição ao país. Eu sou oposição ao governo que aí está. E acho que, infelizmente, tem faltado ao atual governo, né, uma coordenação, uma liderança política eficaz. E eu percebi que foi isso que ocorreu. Aliás, eu sou o relator de receitas. Eu sou da oposição. Eu não travei. A oposição não travou a votação do orçamento. Tanto que eu apresentei o meu relatório, embora eu tenha identificado problemas, nós entendemos o seguinte: eu apresento o meu relatório e vamos debater os problemas, vamos procurar solucionar os problemas. Então eu entendo que o país precisa, sim, de ter agora uma peça orçamentária, porque nós já vivemos no Brasil insegurança jurídica. Insegurança política porque a gente não vê a liderança do governo para encaminhar o que o país precisa. Então é preciso que, neste caso, a gente pense no país. E da nossa parte, da parte da oposição, nós temos críticas, sim. Achamos que o governo gasta muito e gasta mal. Acaba levando a um déficit público, gastando mais do que arrecada. Com isso, leva à inflação. Mas deixar sem orçamento é pior. É deixar um barco sem rumo. E nós não queremos isso. Deputado Alencar, qual a sua avaliação? O senhor acha que tem condições de conseguir um acordo para votar logo esse orçamento? Cumprimentá-la, Regina, cumprimentar o nosso colega Domingos Sávio, cumprimentar a todos que nos acompanham. Prazer a gente estar aqui, poder conversar, poder falar de um tema extremamente importante. Eu queria concordar nesse ponto com o Domingos Sávio. É uma lei tão importante, que é a única lei que a gente sabe quando começa, tem data de ser enviada para cá, tem em tese data de ser aprovada e tem tempo de validade. É a única lei anual. A gente aprende no direito que a lei é perene. Ela perdura no tempo e só deixa de existir se uma lei nova vir alterá-la. A lei orçamentária, a gente sabe que todo ano, qualquer governo do país, a União, os estados e os municípios, obrigatoriamente eles têm que mandar para os respectivos parlamentos a lei orçamentária anual, prevendo tudo aquilo que vai arrecadar, de que maneira, e também prevendo suas despesas, para que as pessoas, o cidadão, você que está nos acompanhando,
Saiba o que seu presidente, o governador, o prefeito, cada um deles querem fazer de política pública. Portanto, não aprovar o orçamento é um prejuízo imenso, imenso. E não é para o governo que aqui está, é para a sociedade brasileira, porque políticas importantes estão deixando de ser implementadas e aí fica se trabalhando com um percentual anterior, mas que não é a nova realidade planejada para aquele ano. É uma pena. Se a gente falar de responsabilidade fiscal e tivermos boa memória, nós vamos lembrar que todos os anos do governo do presidente Lula, nós tivemos superávit. O Brasil cresceu, o Brasil gerou emprego, crescimento e teve uma receita maior que a despesa. O presidente Lula cumpriu com a lei de arcabouço fiscal aprovada pelo parlamento em 2023, um novo marco. E mesmo assim a gente continuou crescendo nesse novo período do novo governo. Geração de emprego batendo recorde, as pessoas recuperando o poder de compra, né? E o país crescendo acima das expectativas. O engraçado é que as expectativas, quando é o governo do presidente Lula, quando é o governo do PT, o mercado financeiro, que a gente não conhece a cara, não sabe quem é, onde mora, o que vive, o que ele compra, o que ele bebe, qual a feira que ele vai, qual o mercado real que ele vai, os economistas de plantão, todos eles, não, o crescimento vai ser menor, não, o país não vai gerar emprego, a inflação vai ser maior. Quando é conosco, sempre erra. E as expectativas são desses economistas superadas pela realidade. Quando o governo não é nosso, é o inverso. Se estima-se mais, uma previsão de crescimento maior e a realidade é mais dura, que o crescimento é bem menor. Deputado Domingos, eu queria que o senhor avaliasse, em termos de receitas, como vai ser essa inclusão do que foi aprovado no ajuste fiscal, que foi aprovado no final do ano passado. Regina, antes de falar sobre essas previsões, orçamento, como o colega Alencar disse, é uma peça anual e ela deriva um pouco da matemática. São números muito claros, não é? E aí nós não podemos deixar que as narrativas prevaleçam, né, ao bel prazer das ideologias. Alencar, com todo respeito, talvez você esteja se referindo aos governos anteriores do Lula, e eu não tenho todos esses números, ou você esteja admitindo que, por enquanto, ainda não teve governo do Lula. Porque o Lula começou em 2023, que foi o primeiro ano, e ele não teve superávit, ele teve um déficit no primeiro ano assombroso, de mais de 100 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro, num ano que era o ano da eleição, que, aliás, normalmente quem está se candidatando à reeleição gasta muito, não, foi austero, deixou com um superávit de mais de 50 bilhões de reais. E o presidente Lula, logo no primeiro ano, já provocou um desequilíbrio fiscal. Aí que vem a tal história do mercado. O mercado está mostrando preocupação com o déficit público. Sabe o que é mercado? Mercado é o dono, é a moça que vai na feira e que vê a inflação crescer. Mercado somos todos nós. Mercado é um conjunto de forças que acabam resultando em inflação, em juro alto, em baixa credibilidade no governo, que não está tendo controle dos gastos públicos. E aí, infelizmente, você acaba tendo efeito no câmbio também, a própria moeda desvalorizando. Esse conjunto de fatores leva a isso. Mas o que nós temos de fato, Regina, respondendo à sua pergunta? Nós temos um governo que mandou uma receita superestimada. Eu tive a tolerância, porque eu não quero parar o país, de alertar o governo, dizer, olha, vocês estão colocando aqui num item outras receitas, 120 bilhões, sendo que o governo não conseguiu arrecadar 30 bilhões no ano de 2024. 2025 não chega a 40. Então tem 80 bilhões a mais nesse item. Mas eu disse, olha, eu não vou travar o orçamento por causa disso, porque esses 80 bilhões que vocês estão superestimando aqui, infelizmente, vão ser compensados, eles não vão ocorrer, está superestimado, mas vão ser compensados por uma coisa que este governo está produzindo e que é muito ruim, e que eu não queria que ocorresse, mas eu estou enxergando que vai ocorrer. Inflação, dólar subindo, e quando ocorre inflação, o governo arrecada mais. O governo arrecada mais, mas o povo sofre mais. E é isso que infelizmente está acontecendo. Então, se o governo não tomar providência de controlar gastos públicos... Mas como é que você controla gasto público, deputado? Você está querendo que acabe com o programa social? Não. Eu estou querendo que o governo caia a ficha
de que ele passou de 20 para praticamente 40 ministérios, transformando esse país num cabide de clientelismo, né, de negociata política. Ele pega um correio, e eu vi uma ministra falar uma bobagem essa semana, de que déficit em empresa pública é bom, porque significa que ela prestou um bom serviço. O Correio vinha dando superávit e o Correio fecha o ano com 3 bilhões de déficit, com gastanças que merecem até uma CPI. Então é irresponsabilidade fiscal do atual governo e isso é que preocupa o mercado. E é por isso que o governo não conseguiu clima político para aprovar, porque ele não mandou um orçamento onde ele sinaliza que está tomando as decisões com responsabilidade para o país. Agora, de qualquer forma, eu entendo que nós temos que fazer um esforço, Alencar, aí, concordando com você, para dar ao país um orçamento. Eu sou membro da comissão, coordeno a bancada do PL lá dentro, mas o PL faz uma oposição com responsabilidade com o país. Então eu entendo que mês de fevereiro agora, no mais tardar primeira quinzena de março, nós temos que nos debruçar sobre o orçamento, mas fazer com que o governo acorde e tenha responsabilidade, porque ele está levando o país para o buraco. E quando um país vai para o buraco, quem paga a conta é o povo, que está aí com o café disparando no preço, está com a carne, cadê a tal picanha? Com os preços dos alimentos disparando, com os preços dos serviços disparando, com a inflação disparando. Parece que o governo quer isso, porque aí quando dispara a inflação, ele arrecada mais porque o preço sobe, obviamente gera mais imposto. Mas isso é uma tristeza para todo mundo, especialmente para o trabalhador. Agora, deputado Alencar, nós tivemos essa aprovação do ajuste fiscal e que é realmente o que o governo tem para garantir, né, que esses recursos vão ser aplicados de uma forma mais justa. Como realmente vai ser aplicada nesse orçamento de 2025, com a garantia, já que a gente tem esses 28 bilhões, né, que tem só a Previdência, são 14 bilhões para ser acrescentados, mas tem o programa Pé de Meia, que tem mais 3 bilhões e 600 para ser aplicados. Como garantir isso nesse próximo orçamento, sem prejudicar o que já estava previsto? Olha, é importante ter claro que o governo do presidente Lula tem responsabilidade muita com o nosso povo, com o povo que mais precisa, com o povo beneficiado pelo Pé de Meia, pelo estudante que recebe a sua bolsa, para garantir a permanência dele no ensino médio. Porque a gente valoriza a educação e a gente sabe que ela transforma aquela pessoa, o ambiente familiar, o ambiente coletivo, o ambiente social. Nós pegamos um país quebrado, deputado Domingos Sávio. É importante relembrar a fila do osso. Uma gastança irresponsável em ano eleitoral, sim, inclusive criando a véspera da eleição, a Bolsa Eleição, criando inclusive empréstimo para o auxílio emergencial ali, que o ex-presidente Bolsonaro não queria, e esse parlamento que cobrou, que exigiu e que aprovou. E depois ele tentou fazer política em cima disso, inclusive no ano eleitoral. E mesmo assim perdeu a eleição. Distribuiu o direito a rodo. É importante relembrar a diferença. O presidente Lula recriou Minha Casa Minha Vida. E sabe por que recriou? Porque ele foi acabado. Sabe por que o presidente Lula recriou mais médicos? Porque acabaram com ele. Sabe por que voltou o salário mínimo, tem um aumento acima da inflação? Porque acabaram com a lei do salário mínimo. Tudo isso foram políticas recriadas. O PAC está aí, garantindo UBS, garantindo novas UPAs, creches, escola em tempo integral. Está aí para os municípios fazerem as obras, o dinheiro foi assegurado aos municípios selecionados. Portanto, é um Brasil que tem responsabilidade social, garantindo o investimento necessário, o apoio para que o povo receba políticas públicas e para que a gente possa ter um crescimento. E eu não tenho dúvida, como disse o presidente, a semente foi plantada. Porque as obras do PAC, todas elas ainda não deram seus efeitos. As obras do Minha Casa Minha Vida, todas elas não deram seus efeitos, mas eles virão, garantindo a moradia, mas ao mesmo tempo gerando emprego e maior crescimento. Não é à toa que o índice de desemprego no país está baixíssimo. Baixíssimo. Os números históricos são os melhores, sem dúvida alguma. E é importante a gente lembrar, no final do ano, o povo comeu carne sim, fez o seu churrasco, se confraternizou com a família. Domingos Sávio, acabou o período da fila do osso. Aquilo ali foi muito triste. Muito triste. As pessoas na fila do osso. Aliás, teve lugar vendendo pelanca, tratando o nosso povo dessa maneira. Conosco não. Nosso povo vai comer. Pode ter certeza absoluta. Então nós esperamos que a peça orçamentária, interessa a quem não aprovar,
A sabotagem é a quem? Qual o interesse? O que está por detrás? Nós vamos trabalhar para aprovar, esperamos que aprove o mais rápido possível, porque o país tem pressa e tem muita coisa a ser feita. E relembro, o novo marco fiscal foi aprovado em 2023. Pegamos um país quebrado. Foi necessário criar a PEC da transição, que nós aprovamos. A partir de 2023 e 2024, o país cumpriu sim as medidas fiscais e vai continuar cumprindo, mas ao mesmo tempo gerando crescimento e sem acabar com as políticas sociais tão importantes para garantir direito às pessoas que mais precisam. Agora, deputados, a gente não pode falar de orçamento sem falar da questão das emendas. Essas emendas que foram suspensas pelo Supremo já estão pacificadas, embora ainda recentemente o ministro Dino tenha suspendido de alguns pontualmente. A transparência vai ser garantida? Regina, eu defendo absoluta transparência. Aliás, eu sou um político que estou com 8 mandatos de vida pública, cumprindo rigorosamente aquilo que é meu dever. Ter uma história íntegra, sem nenhum processo, sem absolutamente nenhum problema. Olha, que eu estou falando não é de que eu cheguei ontem e não tem problema. É 30 anos, 32 anos de vida pública, com transparência. A emenda tem que ser com transparência. Mas a emenda é para atender lá na ponta, é quem está precisando. E é legítimo, é previsto na Constituição. Mas eu não posso deixar de comentar a fala do meu colega, porque parece até que a picanha está farta agora para todo mundo. Mas primeiro, quando ele fala do pé de meia, a gente é a favor, sim, de programas sociais, mas feito dentro da lei com responsabilidade fiscal. Nós já temos motivo real para o impeachment do Lula. O Tribunal de Contas, não é nós da oposição que estamos falando isso, não. O Tribunal de Contas da União identificou a pedalada do senhor Lula, ou seja, é dever do presidente da República e é motivo para impeachment o crime de responsabilidade de não respeitar o orçamento. Este governo quer julgar para a plateia o tempo todo e faz um programa, mas não consulta o orçamento, não manda para o Congresso aprovar e gasta o dinheiro público como se o dinheiro fosse dele. Leva ao déficit fiscal. Insiste de que não teve déficit, que pegou o país quebrado. Ora, pegou com mais de 50 bilhões de superávit primário. Essa é a realidade, os números estão ali. No ano de 22, não teve gastança eleitoral. Teve sim o auxílio emergencial. Será que o PT está contra isso? Foi um gesto do presidente Bolsonaro, que compreendeu que com pandemia, com as pessoas sofrendo, aqueles R$180, que era o tal Bolsa Família, não dava nem para matar a fome de uma família, de fato. Então, passou para R$600. Fomos nós. Foi a direita, foi o PL que fez isso. Agora estamos sendo criticados por termos feito isso num momento crítico. Fomos nós que emprestamos para a microempresa, sim, fizemos empréstimos. E isso não quebrou o país. Porque a gente viu um governo com austeridade, com as empresas públicas sendo geridas com objetivos claros, sem corrupção. Não teve um escândalo de corrupção. Nenhum. Agora nós já estamos vendo o Correio dando prejuízo e indícios de que houve uso inadequado da empresa pública Correio. Nós estamos vendo descalabros nesse governo e temos que reagir. Portanto, o que nós temos na realidade é um governo irresponsável, que gasta mal o dinheiro público, constrói narrativas, agora vem dizer que pegou o país quebrado, vem dizer que foi problema, então, o Bolsonaro passar para R$600, o Bolsa Família, que chamou de Auxílio Brasil. Isso é um absurdo. Então, narrativa, nós hoje fazemos uma oposição responsável, mas vamos rebater as narrativas, rebater com números verdadeiros. E a história é fácil de ser comparada. Compara o governo Bolsonaro com o governo Lula. Compara a gasolina, que o Bolsonaro isentou todos os impostos federais e que acabou de subir de novo agora, e não foi só por causa do petróleo no mercado mundial, foi porque o governo federal botou imposto de novo na gasolina, né? A ânsia de arrecadar mais porque não tem controle com o gasto público. Quem está pagando na ponta? O cidadão, porque a gasolina, o óleo diesel, impacta na vida de todo mundo, até de quem não tem carro, porque impacta no transporte das mercadorias. Então a inflação está voltando com um governo irresponsável, né? O juro está alto com um governo irresponsável. Aliás, o Lula ficava o tempo todo brigando com o Roberto Campos, que ele é que era o responsável, ele era o vilão que estava aumentando o juro. Colocou o seu representante
E aí, o mercado mudou? O mercado é a consequência do que os governantes fazem. Se é um governante sério, responsável, o juro cai, como caiu com o Bolsonaro. Se é um governante irresponsável, que não tem equilíbrio nas contas públicas, o juro sobe. E quem paga o juro, quem paga a inflação, o cidadão que está lá na ponta. Então isso não é ajudar o mais pobre, isso é demagogia com o mais pobre, porque a inflação pesa no bolso primeiro do mais pobre. E essa é a pura verdade. Queria que o senhor falasse um pouco como garantir esses programas sociais com a necessidade desse ajuste. Primeiro, vale a pena a gente voltar a falar as coisas reais, a verdade. E é bom a gente lembrar a corrupção na compra da vacina. Muito claramente o que aconteceu durante a pandemia. Absurdamente aconteceu. Importante lembrar, o ministro Guedes falava e nada se realizava. Se o dólar chegar a 5, eu vou embora. Chegou a 5 no governo Bolsonaro e ele não foi embora. Aliás, é responsável pela quebradeira do país. Não fez uma política que gerou crescimento, gerou emprego e melhoria na vida das pessoas. Importante ter claro. E relembrando, quem apresentou a proposta do auxílio em 2020 foi esse parlamento, contrariando a vontade do presidente que não queria, contrariando a vontade do ministro Guedes que também não queria. Esse parlamento tem responsabilidade, sim, mas não dá para a gente lembrar de que tentaram fazer, à véspera da eleição, um estelionato eleitoral. Mas mesmo assim, perderam e feio, porque estavam na máquina, usaram tudo que podiam e deixaram um rombo gigantesco para o país. Além da ausência de políticas públicas efetivas, que garantiam direitos, e algumas delas eu já lembrei aqui no debate. Ora, então nós temos falado do pé de meia. Eu quero aqui fazer um pequeno parênteses para explicar o pé de meia. Mais uma vez está demonstrando a contrariedade da oposição em relação à educação pública. São contra que o jovem pobre tenha direito de continuar estudando e transforme a sua vida, dando mais oportunidade de conhecimento, de saberes e possa, enfim, ir atrás dos seus sonhos. O pé de meia, Domingos Sábios, você votou favorável? Olha, o governo devia ter mandado para cá o projeto orçamentário. Você votou favorável? Não, só fazer uma pergunta. Já que você está me perguntando, eu voto a favor de todos os programas sociais, mas tem que ter orçamento. O Lula acha que o dinheiro público é dele. Por isso que nós viemos aqui debater o orçamento. Se o governo não manda para cá a proposta orçamentária, ele está cometendo crime de responsabilidade. A proposta está aqui, só não está aprovada pelo parlamento. Não, o pé de meia que eu estou me referindo é o que foi pago no ano passado. No ano passado, o governo gastou com o pé de meia. Você me perguntou, estou te respondendo. Se você aprovou gastou sem aprovação orçamentária. Não estava no orçamento do ano passado. Se você aprovou a lei, e lembrar do que você aprovou, lá está escrito de como é que se compõem os recursos para o pé de meia. Ele pode ser composto de recursos de alguns outros fundos, como o Fundo Garantidor, pode ser composto por recursos orçamentários, e assim foi feito. Recursos de outros fundos vieram para justamente bancar essa política pública. E quem gere esses outros fundos autorizou o Conselho Gestor a utilização de recursos para se garantir a execução da política do pé de meia. Isso está conforme a lei aprovada aqui e aprovada no Senado. Ora, portanto, isso foi de acordo com a lei. Na peça orçamentária atual... A questão é a lei, a Nosso questão é o tempo orçamento. já está, na peça orçamentária atual... É outra coisa, nós viemos debater o orçamento. Eu sou a favor do programa social. O pé de meia foi feito de acordo com a lei. O pé de meia foi executado conforme a lei aprovada por esse parlamento. Recupere lá o seu voto, se votou favorável e aquilo que está na lei. Não é a oposição que está dizendo, não. É o Tribunal de Contas. Pois é, o Tribunal de Contas da União é que disse que o governo cometeu o crime de não respeitar o orçamento. Sabe, só para terminar a minha fala, por favor. Deputados, mas a gente precisa de encerrar, infelizmente. Nosso tempo já se acabou, a gente precisa das considerações de olho quem tem interesse finais. Em sabotar o país, aprovar o orçamento e que acabe o pé de meia. É curioso que ele fale em sabotar. Curioso que ele fale em sabotar. Suas considerações. O orçamento é composto de orçamento da receita e orçamento da despesa. O que coube à oposição, e eu represento, foi relatar o orçamento da receita. Isso foi aprovado no ano passado. O governo é que não teve liderança política, não teve capacidade ou organização para aprovar a peça final. Mas o Alencar falou muito em eleição. Primeiro vamos deixar claro, uma eleição que a história haverá de rever, porque ainda que não queiram
discuti-la no foro adequado, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que de uma maneira, na minha opinião, absurda, se recusou a fazer a análise do que estava sendo questionado. Hoje o Brasil e o mundo já sabe, e eu tenho convicção que não foi uma eleição limpa. Agora, e a eleição do ano passado, Alencar? A eleição do ano passado com o PT no governo. Nós demos uma lavada no PT, no Brasil inteiro. O PL, o presidente Bolsonaro, ganhou eleição praticamente de ponta a ponta no Brasil. Só um minutinho, então, deputado, essa é a realidade agora... e contra a realidade não há argumentos. Deputado de fato, Alencar, um minutinho quando a realidade só, não é por argumento. favor. O ex-presidente está inelegível justamente porque tentou sabotar também o nosso país, o próprio processo eleitoral, e uma deputada do seu partido acabou de ser declarada também inelegível, vai perder o mandato junto com outros 2 colegas, porque também quiseram colocar em dúvida as urnas eletrônicas do processo eleitoral brasileiro, contrariando a vontade soberana do povo. Isso é uma tentativa de golpe, de deslegitimar o processo eleitoral. Aliás, de golpe eles conhecem, por isso que nós somos contra anistia nenhuma. Quem tentou golpe tem que ser punido. E por fim, o pé de meia não quer aprová-lo, não querem que ele continue existindo e não querem aprovar o orçamento. Isso é sabotagem ao Brasil e, no caso do pé de meia, aos estudantes e às famílias. Deputados, muito obrigada pela participação dos senhores aqui. A gente volta a discutir orçamento numa outra oportunidade. Será um prazer. Obrigado. Obrigado, Regina. Obrigado a todos. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos sobre a votação da lei orçamentária que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Foi com os deputados Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que é relator das receitas do Orçamento da União de 2025 e titular da Comissão de Orçamento, e o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, vice-líder do governo e integrante da Comissão de Fiscalização Financeira. Você pode acessar esta e outras edições e também compartilhar pelo YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.